Oi, eu sou Sabrina e o vídeo de hoje é sobre ansiedade. Nesse vídeo, meu intuito é compartilhar a minha experiência, coisas que eu fiz que me ajudaram a controlar a ansiedade hoje e realmente falar das minhas experiências, dos meus sintomas, como eu me sentia, como eu descobri que era crise de ansiedade, as coisas que eu estava sentindo, em que momento, como me ajudou. É isso que eu quero passar, a minha experiência. Não é um vídeo pra ensinar nada a ninguém, tá? É só a minha experiência, como foi comigo e o que eu fiz pra me ajudar. Agora, se você vai querer fazer as coisas que eu vou falar, aí é totalmente contigo, tá bom, minha querida? Mas o que eu vou falar aqui é de coração. Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo que eu falei sobre o desmaio na fábrica, o dia que eu desmaiei na fábrica, eu desenvolvi ansiedade depois de um pico de estresse muito grande que eu passei no médico. Eu tive esse pico de estresse, aí na semana seguinte eu voltei no médico de novo. Eu comecei a sentir sintomas muito assim novos pra mim, que eu não sabia que era crise de ansiedade. Então eu comecei a sentir a palpitação muito forte, meu coração tava nas alturas. Eu tava com uma camiseta e a camiseta fazia assim, ó. De tão forte que meu coração tava batendo. Minha mãe via meu coração bater através da camiseta. E eu achando que eu tava morrendo. Comecei a sentir palpitação, falta de ar, muita dor de barriga de querer fazer muito cocô. Então minha barriga desandou. Eu queria ir embora, eu queria tomar um remédio pra passar essa sensação horrível que eu tava sentindo. E eu tava suando frio e com muitos pensamentos ruins, muitas coisas, só coisa ruim, só tragédia. Achava que eu ia morrer, achava que eu tava tendo um ataque cardíaco, achava que eu tava tendo alguma doença assim que ia me matar. Então pra mim era o fim do mundo. Eu tava sentindo como se fosse o fim do mundo ali, tipo, fui com Deus. E aí foi nesse dia que eu tive a primeira crise de ansiedade, que foi esses sintomas que eu senti. Sem saber que era crise de ansiedade, era só algo assim que eu ficava, meu Deus, o que eu tô sentindo, o que é isso? E ninguém sabia me falar o que era. Esse dia, eu tive que esperar 3 horas. E foi, assim, uma loucura, porque eu tive que esperar 3 horas e parecia que foi um ano esperando naquele consultório pra chegar a minha vez de ser atendida. Com todos os sintomas que eu tava sentindo, gente, faltava pra mim... Na minha cabeça, faltava 1 segundo pra mim morrer. Que era muito sintoma e era muita sensação, assim, de sufocamento, de realmente uma crise. Esse foi a minha primeira crise de ansiedade. Foi no hospital, esperando ser atendida. Senti palpitação, falta de ar, minha barriga desandou. E aí, beleza. Sorte que era com o meu médico, então meu médico foi, assim, super compreensivo. Ele me acalmou, ele viu que eu tava bem com palpitação e ansiedade, né? O médico sabia que era ansiedade. E ele falou, não, mas tá tudo bem. E aí ele me acalmou, e aí no final da consulta passou minha crise. Minha crise realmente era só aquela espera de médico, porque eu tinha tido um pico de estresse muito grande na vez passada. Aí eu ainda tava sem trabalhar alguns dias, né, porque eu tava com dor na cabeça. E eu tive muitas crises de ansiedade, sem saber que era crise de ansiedade. Eu não sabia o que eu sentia, mas era algo agoniante, era algo que eu me sentia sufocada, que eu me sentia incapaz, que eu me sentia fraca, que eu me sentia a pior versão de mim. Pior versão. A ansiedade, eu sentia todos esses sintomas, mas eu continuava trabalhando, eu continuava vivendo a minha vida normal. Mas chegou um momento em 2021, principalmente lá pra maio, abril, maio, eu já tava impossível. A crise tava tomando conta da minha vida, a crise de ansiedade, crise de pânico, assim, tava surreal. Eu já tava impossível de trabalhar, impossível de sair de casa, impossível de viver momentos, porque eu não aceitava mais viver momentos. Porque até em momentos felizes, eu sentia crise de ansiedade. Então, na minha cabeça, eu não queria mais viver nem momento feliz, muito menos momento triste, de aflição, de preocupação, mas principalmente momentos felizes, tipo coisas felizes, eu tava evitando de viver. E eu ia pro trabalho, eu sentia crises muito fortes.
E então eu acabava tendo que voltar. Eu começava a trabalhar 9 da manhã, tinha dias que eu voltava 10 da manhã, tinha dias que eu voltava meio-dia, tinha dias que eu voltava, e eu não conseguia entender. A minha crise de ansiedade chegou ao ponto de eu ter crise todos os dias, 24 horas por dia. Até quando eu acordava, até a hora de dormir. Tipo, o dia inteiro tendo crise. E era diariamente, era todos os dias. Foi, assim, muito complicado. Eu cheguei num momento que eu não queria mais viver. Que eu não queria mais acordar. Porque eu sabia que se eu acordasse, eu ia ter crise o dia inteiro. E eu não queria mais ter crise. Então, eu decidi que eu não queria mais acordar. Eu falava, não quero mais viver. Se for pra viver com crise, não quero mais. Então eu parei de me divertir, parei de trabalhar, parei de tudo. Minha vida parou. Realmente, zero. Minha vontade era ficar dormindo o dia inteiro, tipo, hibernar, assim, sabe? Mas não dá pra fazer isso, né? Mas aí a crise de ansiedade chegou num momento, assim, insuportável. Insuportável já. E eu precisava de respostas, eu precisava me curar, eu precisava voltar à minha vida. Então, em junho de 2021, se eu não me engano, acho que quase certeza que foi junho de 2021, foi um dia que eu fui trabalhar e voltei igual sempre, voltei bem cedo, voltei meio-dia, se eu não me engano, porque eu não conseguia trabalhar, que a crise era muito. E eu não sabia controlar a crise, então a crise me controlava. Então eu sentia a crise, eu já achava que eu ia desmaiar. Ah, e fora que eu tinha desmaiado na fábrica, né? Então ficou um trauma. Então toda vez que eu ia trabalhar, eu achava que eu ia desmaiar por causa da crise de ansiedade. Vinha só pensamentos ruins. Eu pensava só pensamentos ruins mesmo, assim, de desastre, de tudo. Então tava impossível trabalhar porque eu não conseguia controlar esses sintomas de crise de ansiedade. Foi em junho de 2021 que eu voltei mais cedo do serviço, porque eu não conseguia trabalhar. E aí eu decidi que cansei. Ainda bem, sabe? Não sei porquê, mas teve esse alerta em mim, assim, de cansei, quero mudar. Cansei, nunca mais quero sentir isso. Eu pensava assim, do nada, não que eu pensava. Naquele dia eu comecei a pensar assim. E eu pensei, não quero mais sentir isso, não quero mais ter crise, não quero mais ficar faltando, não quero mais. E que sorte a minha, porque eu não sei da onde veio isso. Na verdade, eu sei, né? Desde Deus, só tem Deus mesmo. Porque eu sei que muitas pessoas se entregam muito até virar depressão. Então, eu não sei da onde, mas graças a Deus eu senti essa alerta. Eu falei, não, cansei. Vou fazer de... Eu decidi que eu iria fazer de tudo que eu conseguisse, tudo que eu pudesse fazer pra nunca mais sentir crise de ansiedade. Foi uma decisão que surgiu de mim, de dentro de mim, e que ninguém mais poderia tomar essa decisão a não ser eu, porque eu tenho que correr atrás, e eu tenho que controlar a minha crise, e eu tenho que fazer as coisas. Então, graças a força que surge dentro de mim, assim, que veio, que eu consegui decidir isso. Então, naquele mesmo dia, eu marquei a minha primeira consulta com a minha psicóloga, que é a minha psicóloga até hoje. Eu lembro que eu peguei o Instagram, coloquei uma caixinha de pergunta e perguntei sobre psicólogas, indicações de psicóloga. Veio bastante, assim, bastante opção. Sou muito grata a todo mundo que mandou naquela caixinha. E graças que tinha um espaço vago, foi no dia seguinte que eu tive a minha primeira consulta. E eu lembro que a primeira consulta eu chorei muito, assim, foi algo, sabe? Finalmente eu encontrei alguma luz. Então, comecei a psicóloga, comecei a terapia, comecei a me cuidar, comecei a entender o que era a crise de ansiedade, por que que a gente tinha crise de ansiedade. E a maioria dos casos, né, não é eu que tô falando, é coisas assim que eu li. A maioria dos casos é por causa da nossa infância, é por causa da nossa... Geralmente também é hereditário, então se os nossos pais já tiveram uma depressão ou alguma crise de ansiedade no passado, quando eles eram jovens, talvez eles não saibam, por causa que antigamente não tinha esse diagnóstico, né? Por isso que não era falado sobre, porque ninguém sabia o nome do negócio. Então, hoje a gente tem tanto acesso a tantos materiais sobre ansiedade, depressão, que é muito mais fácil hoje a gente se informar do que antigamente, na época dos nossos pais. Então, a gente bem sortudo. O que me ajudou
vamos pra parte interessante desse vídeo. O que me ajudou a controlar hoje a ansiedade? Hoje, faz exatamente 2 anos e 1 mês que eu tô fazendo psicóloga direto, desde junho de 2021. Então, meu conselho é: procurem ajuda. Não é vergonhoso, você não vai ser menos por procurar ajuda, não é feio, não é ser fraco, é ser muito forte, é ter muita coragem pra você pedir ajuda. Então, é muito lindo, sabe? É um ato, assim, de amor próprio, é um ato de coragem, é um ato, sabe, lindo. Vai, pede ajuda, sabe? Não é feio, você não tá roubando, você tá pedindo por ajuda. Isso é super humilde, isso é super... Ai, isso é super humano com você mesmo, sabe? Então, o primeiro passo, peça ajuda. Converse com as pessoas que te entendam. Porque se você conversar com uma pessoa que não entende, não vai adiantar nada. Desculpa, mas não vai. Conversa com pessoas que te entendam, pra você se sentir pertencente, pra você sentir que você é compreendido, que esse sentimento é bom. Então, fiquei ainda mais quase 1 ano trabalhando na fábrica, tendo crise. Mas daí eu queria ir trabalhar, eu queria sentir a crise de ansiedade para eu poder controlar ela. Porque não tem outro jeito de você controlar se não for vivendo a crise de ansiedade. A partir do momento que você vive a crise e decide que você vai enfrentar, que você vai passar por ela, que você aceita a crise, tudo começa a ficar mais fácil. Vai ficando mais leve, vai ficando menos intenso, vai ficando mais fácil de controlar. E aí, para você lidar com a crise de ansiedade, você tem várias técnicas, várias coisas que você consegue achar na internet mesmo, várias técnicas na internet. A primeira técnica que eu aprendi foi o acalme-se, que é muito importante pra mim. Tem muito significado, o acalme-se é muito precioso e é uma técnica que eu não consigo falar agora da origem. Eu sei que funciona, funcionou muito pra mim, muito, 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 muito. No começo, eu lembro que o acalme-se acalme-se, cada letra tem um significado. Quando você tá na crise de ansiedade, se você segue todos os passos na ordem do acalme-se, a crise passa. Quando eu chegava no E do acalme-se, era porque minha crise acabou. E realmente acabava. Então, acalme-se, cada um tem um significado. O A, eu lembro que é de aceitar. Aceita a sua crise. Nossa, veio de novo. Legal. Bem-vinda. Agora vamos batalhar. O C é para contemplar. Quando a gente tá tendo crise de ansiedade, vem muitos pensamentos ruins, vem muitas sensações, e a gente fica focado naquilo. Quando a gente foca para as coisas que estão fora, a gente esquece de focar na crise. Isso ajuda muito. Por exemplo, eu tava trabalhando, comecei a sentir as coisas. Então eu focava na peça que eu tava fazendo, que eu tava construindo. Eu focava na cor, eu focava no formato, eu focava nos detalhes, eu focava nas letras, eu focava no número, focava nos parafusos, focava em coisas bobas. Mas pra eu conseguir sair do pensamento de ficar focado na crise, nos sentimentos, nas sensações. Então esse é o contemple-se. Olhe pra sua volta, olhe a cor da parede, olhe a cor do móvel, da mesa, sabe? O segundo A vem de... Aceite, contemple. Esqueci. Ô, gente, me deu um branco. Ai, que vergonha. Isso é um bom sinal, quer dizer que eu não tô usando. Faz um tempo que eu não uso. Porque já faz um tempo que eu consigo controlar minhas crises. Então, esse acalme-se me ajudou muito na época que tava bem forte as minhas crises, bem diárias e intensas. Mas eu vou deixar aqui o acalme-se, cada um significado. E é muito importante vocês saberem. Eu vou vir pro lado pra pôr ali do lado o acalme-se pra vocês tirarem um print ou anotarem. É bem bom e é útil, tá? Usem. Mas enfim, eu lembro que o L é de liberar o ar. Respiração é muito importante na crise, muito importante. Você saber respirar é muito importante, juro. Pesquisem sobre, é muito bom. O M é de manter os passos anteriores. O E é de examinar, se eu não me engano.
O S é de sorrir, que era a minha parte preferida. Quando eu sorria era porque eu tava bem. Quando eu sorria eu sentia que, putz, venci mais uma crise, sabe? E o E, o último E, é de esperar o futuro com aceitação. Porque a gente sabe que vai vir outra crise. Ainda mais eu, quando eu tava diariamente, 24 horas por dia tendo crise, todas as horas, eu sabia que iria vir outra rápido, logo. Então eu já tava preparada e quando vinha, começava de novo. Acalme-se, aceitação, aceitei a nova crise, beleza, vamos lá. E aí eu fui lutando uma crise por crise, sabe? Uma de cada vez. Foi ficando mais fraco, foi ficando mais controlável, foi ficando mais fácil de lidar mesmo. Então, a outra técnica que eu usei muito foi os dos 5 sentidos. Então, eu fazia geralmente 5 coisas que eu vejo quando vinha uma crise, né? Eu pensava nos 5 sentidos e os 5. Então, 5 coisas que eu vejo. Aí eu falava, olha, eu vejo uma peça, vejo uma mesa, vejo uma cadeira, vejo uma parede. E aí eu numerava 5 coisas. 4 coisas que eu consigo tocar. Aí eu falava, toco na mesa, toco na mesa, toco na peça, toco no palito que eu usava pra fazer as coisas, toco em várias coisas que estivesse perto, toco no ventilador, toco... E aí, 4 coisas que eu tocava. 3, era 3 coisas que eu escutava. E aí eu escutava o chefe conversando, escutava um barulho da peça fazendo, da máquina, escutava um barulho... Então, era coisas que eu tinha que numerar, 3 coisas que eu escutava. O 2, eu fazia 2 coisas que eu conseguia sentir o cheiro. Às vezes eu tirava a máscara rapidinho pra sentir um ar gelado, contava 1. E depois o ar quente, eu contava 2. Não tinha muito o que fazer, porque eu tava trabalhando, né? Se for em casa, dá pra fazer mais coisa. Mas como eu tava no trabalho, não tinha tanta opção. E o 1 eu fazia de paladar, o que eu conseguia sentir o gosto. Geralmente não era gosto de nada, né? Porque, né? Mas às vezes eu colocava uma bala na boca, então ajudava. Então esses 5 aqui, 5 sentidos, é muito bom. Ajuda muito. E passa, porque o foco é a gente tirar o foco da crise, tirar o foco dos nossos pensamentos negativos, tirar o foco das sensações que a gente fica focada. Meu Deus, tô com o coração acelerando. Esquece, sabe? Você tá? Beleza. Mas vamos focar em outra coisa, sabe? E foi assim, aos poucos, tá? 2 anos aí, pra eu conseguir controlar minhas crises, de eu conseguir também me preparar. Tudo é aos poucos, não tenha pressa. Foque, saiba que você consegue, que você é forte o suficiente pra vencer uma crise. Saiba que a crise não te define. Saiba que é algo da nossa cabeça e tenta entender o porquê daquela crise, o porquê que você tá sentindo isso. Tente curar os traumas, que aí se você entende da onde vem, o porquê, fica muito mais fácil de curar, muito fácil de cuidar, muito fácil de entender e de virar a página, de tudo bem, foi, agora bora viver outra coisa, sabe? Então a crise de ansiedade é complicado, eu ainda tenho crise, tá? Eu não sei se existe cura, pelo menos eu ainda não fui curada, mas não existe cura talvez, mas existe o fato de a gente saber controlar. E sabendo controlar, você vive uma vida normal. E quando eu tava tendo crises, eu jamais imaginaria, eu não acreditava que eu teria uma vida normal. Porque pra mim era impossível voltar a ser quem eu era, porque eu tava impossibilitada de fazer tudo na minha cabeça, por medo de ter crise, por medo de dar errado, de várias coisas. Então, hoje, caramba, a Sabrina de hoje fica chocada com a evolução, sabe? Quando você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, que sem você, você não vive, e isso é muito verdade, você vai conseguir entender e ter a força suficiente pra sair dessa. E você consegue sair dessa. E quando você sair dessa, você vai ser muito grato pela toda a força que você mesmo teve. Você vai sentir orgulho de você. Você vai sentir, meu Deus, como eu sou foda, sabe? E você é. Somos. E eu entendo. Se vocês quiserem conversar, me chama, comenta. Eu vou estar respondendo. Me chama no Instagram. Vamos trocar experiência. E se você tá passando por crise de ansiedade, não desista, tá bom? Você consegue, eu tenho certeza. Eu confio em você. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Se eu lembrar de mais coisas, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber mais, pode deixar aqui nos comentários, tá?
vamos conversar. E eu acho tão importante falar sobre esse assunto, porque é uma coisa tão comum hoje em dia, muitas pessoas sentem, mas muitas pessoas não têm coragem de falar sobre, não têm coragem de aceitar, sabe? Vamos aceitar, vamos normalizar. Quando a gente consegue se ajudar, um dar a mão pro outro, tenho certeza que o mundo será muito melhor. Ai, gente, que vídeo especial! Meu Deus, eu me abri completamente aqui. Obrigada por ter assistido. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. O sininho é embaixo, né, se eu não me engano. Eu fiz assim só por fazer, mas é embaixo. E se quiser, me segue nas redes sociais. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.